Amém. Bênção. Temos muito que agradecer ao Senhor. Você já se sentiu cercado? Geralmente essa frase, você está cercado, a gente vê muito em séries ou em contexto policiais, né? Onde a polícia cerca o bandido, foragido e grita lá, você está cercado. Eu estava lendo um versículo, um salmo essa semana, e um versículo me chamou a atenção para algo que eu gostaria de compartilhar com vocês essa noite. Eu tenho olhado e sentado junto com Davi para aprender com este homem sobre como passar por tudo o que ele passou, viver tudo o que ele viveu e continuar firme, continuar temente, continuar confiante, sem desistir, sem desanimar. E quando a gente olha os salmos deste homem, de Davi, nós vamos ver um pouco dos seus sentimentos, das suas emoções, do que ele experimentava, do que ele sentia. E esse versículo então me chamou a atenção. E ele diz assim: pois tu, Senhor, abençoa os justos e como escudo os cercas da tua bondade. E aí, olhando esse versículo, eu pude agradecer a Deus por saber que eu sou cercado de todos os lados pela bênção e pela bondade do nosso Deus. De que eu e você somos cercados por um Deus que quer nos abençoar, que quer derramar as suas bênçãos, que quer ser o nosso escudo e que nos cerca com a sua bondade. E saber que nós somos cercados por esse amor, por esse cuidado, por essa proteção, em dias como os que nós estamos vivendo, eu não sei você, mas para mim traz uma paz muito grande ao coração. Saber que nós temos um Deus que não está longe, não está distante, mas está próximo de nós e quer nos abençoar, quer continuar sendo o nosso escudo, quer continuar nos protegendo, quer nos cercar com a sua bondade. Davi viveu várias situações na sua vida que foram situações perigosas, situações em que ele teve que fugir do inimigo. E quando a gente lê essa música de Davi, nós vamos entender um pouquinho dos seus sentimentos, do que ele estava passando. Momentos em que ele estava no fundo do poço e ele busca Deus e ele toma uma atitude. Mas nós vemos aqui um homem que declara que mesmo diante de tudo que ele passava, ele entendia que Deus é aquele que o cercava com sua bondade, com sua proteção. Porque Davi tinha aprendido sobre o poder do sofrimento. Muitas vezes eu no discipulado, conversando com uma mulher, ela falou: pastor, mas a gente poderia aprender essas coisas sem passar por isso, sem sofrer. Eu falei: sim, mas Deus muitas vezes permite que a gente passe por algumas situações, porque Ele quer nos ensinar lições através daquilo, daquela realidade, daquele momento. E o sofrimento tem o poder de expor para fora o que está no nosso íntimo. E quando a gente olha para Davi, nós vamos ver que o sofrimento que este homem passava, o que era colocado para fora, era o que estava no íntimo dele. E o que estava no íntimo dele era confiança em Deus, era confiança na providência de Deus, era o descansar em Deus em todas as circunstâncias. O Davi, quando passou pelo sofrimento, o sofrimento expôs o quanto ele dependia de Deus. E isso está registrado em alguns textos. Fábio, por favor, o Salmo 3, versículo 5. Então, antes da gente ler o Salmo 5, a gente precisa entender um pouquinho o que ele escreveu nos demais. Salmos 3, versículo 5, ele diz assim: olha, eu me deito, e eu durmo, e eu torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Eu gosto muito desse versículo, porque quando a gente olha ele de forma isolada, a gente imagina uma pessoa super de bem com a vida, que consegue deitar, dormir, acordar, porque tem uma vida tranquila, não tem nenhuma dificuldade.
Mas quando a gente examina o contexto desse versículo do capítulo 3, Davi está fugindo do próprio filho que queria o matar. Davi está num deserto, dormindo numa caverna, e diz: mesmo assim, eu deito, eu durmo, torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Ele poderia pensar assim: vou ficar acordado, vou ficar preparado para a chegada do meu filho com os meus inimigos, vou ficar acordado para estar pronto para me defender. Mas ele não fez isso, ele foi dormir. E sabe por que esse versículo mexe muito comigo? Talvez você não passe por isso, talvez é só eu, que tem aquelas situações em que a gente até chega a ter dificuldade de dormir por conta de algumas coisas que estão acontecendo. Quem não passou por aquela noite, talvez em claro, ou aquela noite em que você dorme, mas parece que não descansa, você acorda mais cansado de como você foi dormir? Davi, passando pelo que estava passando, ele diz: olha, eu deitei, eu dormi, tornei a acordar, porque é Deus que me sustenta. Não ia adiantar eu ficar acordado para me defender, é Deus que me defende. Olha a dependência desse homem. Salmos 4:8. Salmos 4:8. Ele diz assim: em paz eu me deito, no meio de uma guerra, à frente de um exército, sendo perseguido pelo filho, em paz eu me deito e logo eu adormeço. Eu não fico preocupado, não fico perdendo sono, não, eu logo adormeço, pois é o Senhor que me fazes viver em segurança. E ele estava num contexto de guerra, de batalha. Dá para entender a confiança, a dependência deste homem? E nós trazemos para nós hoje, que passamos por coisas tão pequenas, comparando ao que eles passavam, e ficamos perturbados, ficamos amedrontados, ficamos pensando em desistir. Davi está dizendo: olha, eu em paz me deito e logo adormeço. Sabe aquela pessoa que deita, né? Não sei aqui, né, quem é, se é o marido, se é a esposa, deita, a hora que você olha já está roncando, não tem, né? Parece que é assim, fechou o olho, já tem alguns que são assim, né? Aquele sono, e aquele sono que pode fazer o barulho que for, pode chover, trovão, raio, no outro dia ela não viu nada, né? Só vê que estava molhado tudo. Davi está falando: olha, eu fiz isso, eu descansei porque eu estava em paz, eu estava tranquilo. Mas ele não estava, ele estava no meio de uma batalha, lutando contra inimigos. Salmo 6, versículo 6. Ele diz: escuta, Senhor, as minhas palavras. 6:6, por favor. 6:6. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama de lágrimas, encharco o meu leito. Então, quando nós olhamos para Davi, para este homem, e quando a gente começa a tentar entender os seus sentimentos, o que ele passava, como encarava a vida, situações da vida, nós vamos ver que Davi nos ensina que o crente, ele precisa ter a palavra de Deus como fonte, como alicerce. Nós precisamos ter como foco Cristo, a pessoa de Cristo. Mas nós mesmo assim vamos passar por aflições, vamos passar por momentos difíceis. E o sofrimento tem que ser para nós uma escola. E sabe qual é a escola do sofrimento? A escola da oração. Porque é no sofrimento que a gente aprende a depender de Deus. Nós aprendemos a orar de verdade. A gente sai daquela oração superficial, aquela oração mecânica, né? Eu tenho um filho adolescente lá em casa, a gente manda ele orar. Ora aí, Otávio, né? Você vê aquela oração mecânica, sabe aquela oração? Que todo dia é a mesma oração? Talvez seu filho não é assim, né? Talvez você tenha essa dificuldade, só eu lá em casa. Mas a gente, quando nós passamos pelo sofrimento, acaba isso. Porque a escola do sofrimento nos ensina a orar. Nos ensina a conversar com Deus. Outra coisa que Davi nos ensina, olhando esses textos, é que o dia deve começar, o dia deve terminar com oração. Comigo e com você conversando com Deus. Outra coisa que Davi nos ensina é que apesar de todo o risco, de toda aflição, de qualquer situação, há uma coisa que nunca vai faltar: a presença de Deus conosco. E é por isso que esse homem tinha tanta paz no coração, porque ele tinha certeza da presença de Deus. E nós vamos então lá para o Salmo 5, versículo 1. Salmo 5,
versículo 1. Escuta, Senhor, escuta as minhas palavras e considera o meu gemer. No versículo 2 ele diz: atenta para o meu grito de socorro, meu rei, meu Deus, pois a ti eu imploro. E no versículo 3 ele declara: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Davi está mostrando para nós que a oração na vida dele era uma prioridade. Não era algo que ele só fazia quando lembrava. Ele começava o dia e terminava o dia orando. E aqui ele está abrindo o coração. E ele diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã apresento ao Senhor a minha oração. Mas qual é a nossa desculpa, minha desculpa, a sua desculpa hoje para orarmos tão pouco? A gente não tem tempo. Pastor, eu não tenho tempo. Se o pastor soubesse como é a minha vida, o pastor não ia estar falando aí que eu tenho que orar, que eu tenho que separar um tempo da minha vida para orar, do meu dia tão corrido, com tantas tarefas, pegar a pista, ir para outra cidade trabalhar, tantas demandas, trabalhando de casa, quantos contextos diferentes aqui. Talvez você use a desculpa de não tenho tempo. Se eu tivesse mais horas no dia, se fosse 30 horas e não 24 horas, talvez eu conseguiria orar. Mas isso não é uma resposta. Porque quando a gente olha a biografia de homens que já fizeram a história na igreja, como Hudson Taylor, um missionário muito famoso que trabalhou na China, ele também encontrou muita dificuldade de orar. Ele encontrou muita dificuldade de ter um tempo a sós com Deus. E quando a gente vai ler a biografia dele, conhecer um pouco mais da história dele, sabe que hora ele acordava para orar? 2 horas da manhã. Ele usava aquelas horas tranquilas em que todos os outros estavam dormindo para ter comunhão com Deus e orar. E nós entendemos o porquê ele fez tanta diferença no trabalho missionário que ele realizou e tantas vidas foram alcançadas. E por que é tão importante a gente orar? E talvez você não precise acordar 2 horas da manhã. Você pode encontrar outros momentos. Por que é tão importante orar e fazer como o Davi está dizendo aqui, de manhã, logo cedo, logo pela manhã, Senhor, ouve o meu clamor. Eu apresento ao Senhor o meu clamor. É porque estar na presença de Deus, irmãos, acalma o nosso espírito, a nossa alma, faz a gente ficar tranquilo. Talvez tem pessoas que estão deixando de dormir em paz, em tranquilidade, porque já vão dormir aflitas, porque no outro dia tem tanta coisa para resolver. Tem aquele trabalho de novo para você enfrentar. Tem aquela pessoa difícil de novo para você conviver. Querido, entre na presença de Deus em oração. Isso vai te trazer paz, tranquilidade. Não vai significar que o seu dia vai ser paz o dia todo. Você vai ser tentado. O diabo vai tentar tirar sua alegria, sua paz. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, isso nos acalma. Isso nos deixa mais tranquilos. Isso nos traz mais tranquilidade ao coração. É por isso que Davi reconhece, mesmo diante de um momento tão difícil da vida, de perseguição, que ele podia deitar, dormir e tornar a acordar, porque era Deus que sustentava. Não era nada que ele podia fazer, a não ser depender de Deus naquele momento. Então nós, quando oramos, quando nos curvamos, quando nos humilhamos perante Deus, nós estamos dizendo: Senhor, eu admito a minha necessidade. E é o que Davi está dizendo aqui: atenta para o meu grito de socorro, eu te imploro, escuta, Senhor, a minha oração, o meu grito de socorro, o meu clamor, a minha petição. Davi está reconhecendo a necessidade e está admitindo a sua impotência. Ele reconhece que a ajuda e a bênção que ele precisava não vinha dele mesmo, vinha de Deus. E nós só perdemos quando não oramos, sabe por quê? Porque a gente nós achamos que nós podemos resolver do nosso jeito e fazer do nosso jeito, da nossa forma. Mas quando a gente se ajoelha, se prostra, se rende, nós estamos dizendo: Senhor, não é eu, não sou eu, não é minha sabedoria, não é no meu tempo, não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. Eu dependo do Senhor. Nós aprendemos a ser humildes e dependentes. E Davi está dizendo isso. Davi está nos ensinando nesse texto que a oração é uma necessidade urgente.
E como tal, ela tem que ser feita com fervor, com sinceridade, com transparência. Não pode ser algo superficial. O salmo começa com um senso de urgência de Davi. Quando você lê um texto como esse, você vê o coração de um homem que estava de fato desejando ser ouvido por Deus. Escuta, Senhor, as minhas palavras. Considera, Senhor, o meu gemer. Essa era a oração dele. Essa é a oração dele. E a gente vê nesses 3 primeiros versículos um método hebraico de ensino. Quando eles queriam ensinar algo e mostrar que algo era importante, eles repetiam 3 vezes. E é o que Davi está dizendo aqui. Senhor, ouça o meu clamor. Atenta o Senhor ao meu grito. A oração era muito importante para Davi. Este homem foi um homem que também errou, que também pecou, que também teve o seu momento triste da vida de pecado. E a Bíblia mostra bem claro a sua queda. Mas a Bíblia também mostra em 2 salmos ele pedindo perdão por esse pecado. Ele se arrependendo, ele se abrindo diante de Deus e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. O que Davi está mostrando para mim e para você é que a oração é algo urgente. E quando ele fala de gemer, de clamor, ele está mostrando que a nossa oração, em alguns momentos nós vamos fazer ela com palavras. Em alguns momentos nós não vamos usar palavras. Em alguns momentos vão ser lágrimas. Em alguns momentos vão ser os dois, uma mistura de palavras com lágrimas. Mas o que nós precisamos é nos derramar diante de Deus. Aquele momento onde a gente de fato está diante dele, sem se preocupar com o celular, sem se preocupar com nada. É o meu tempo a sós com Deus, é o meu tempo de estar diante de Deus. E é o que ele está dizendo aqui, que a oração ela é um momento de intimidade, é algo que tem que ser pensado, planejado, e tem que ser feito com fé. Ele diz: Senhor, eu apresento ao Senhor a minha oração e aguardo com esperança. Sabe o que ele está dizendo para nós? Eu estou buscando a Deus, eu estou gemendo, eu estou pedindo, eu estou gritando, eu estou implorando, mas eu vou esperar com paciência, porque Deus ele me atende, Ele está me ouvindo, Ele vai me atender. Não é aquela oração que a gente faz duvidando. Será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que Deus de fato está atento ao que eu estou passando? Davi ele diz: eu oro, eu busco e eu aguardo com esperança a resposta de Deus. E a resposta de Deus nem sempre vai ser o que a gente gostaria, porque Deus responde de 3 formas: sim, o não e o espere. A gente quer qual? O sim. O não, a gente não foi preparado para ouvir não. E o espere, então, aí significa Deus nos trabalhando para que a gente ganhe maturidade, perseverança. A gente não quer isso, mas a oração tem que ser feita com fé. Como você tem orado, querido? Talvez você tenha apresentado tantas coisas a Deus, e uma semana você já pensa em parar de pedir porque Deus não te respondeu. Ore dessa forma, com esperança, com fé, com perseverança. E ele continua: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Ele começa a mostrar o caráter de Deus. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. O Senhor odeia todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros. O Senhor detesta essas pessoas. E ele continua: eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa com temor, me inclinarei para o teu santo templo. E ele continua: conduza-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, aplane no caminho diante de mim. Em teus lábios não há palavras confiáveis, a mente deles só trama destruição, a garganta deles é um túmulo aberto, com a língua enganam sutilmente. E ele declara o seguinte: volta aqui. Condena-os, ó Deus, caiam eles por suas próprias maquinações, expulsam por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti.
Alegre-se, porém, aqueles que se refugiam em ti, cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem aqueles que amam o teu nome. Davi está dizendo, olha, no meio das pessoas com quem eu convivo, há muita podridão, há muito pecado. Há muitas pessoas que não querem te seguir, que não querem viver a tua santidade, que não querem ter um relacionamento com o Senhor. Mas eu e todos aqueles que te servem, vamos viver alegres, porque vamos continuar nos refugiando no Senhor. Vamos continuar fazendo do Senhor o nosso refúgio. Nós temos motivos para cantar de alegria. Estenda então sobre nós, ó Deus, a tua proteção, para que estejamos protegidos de todas essas pessoas que não te seguem e que nos perseguem, e que nós sempre estejamos alegres diante do Senhor. E aí ele finaliza o salmo com aquele texto que a gente abriu, o versículo 12. Pois o Senhor abençoa os justos. O Senhor é como escudo que os cercas com a tua bondade. Querido, nós somos um povo que é cercado pela proteção e pelo cuidado do Senhor. Por isso este homem consegue abrir o seu coração e colocar para fora os seus sentimentos, e mesmo diante de tudo aquilo que ele coloca, da realidade que ele vivia, a conclusão que ele chega é: eu vou continuar junto com todos aqueles que te servem, fazendo do Senhor o nosso escudo. E que o Senhor abençoe a todos. Sabe qual a minha oração por você? Que Deus te abençoe. Que Deus alcance você e sua família com a sua bênção. Que você continue fazendo do Senhor sua proteção, o seu escudo, o teu favor. Em algumas traduções diz o meu escudo, a minha proteção. E que o Senhor possa te guardar e te proteger de todos os lados. Que ao saber disso, Deus possa tirar de você todo o medo, toda a ansiedade. Há uma música que fala isso, que de todos os lados nós seremos abençoados, toda sorte de bênção. Esse é o Deus que nós servimos. Independente do que a gente passe, do que a gente viva, do que a gente experimente, abra os olhos e veja, e entenda, Deus está conosco. E está dizendo para mim e para você: olha, eu te abençoo, eu abençoo você, eu protejo você, eu cerco você de todos os lados com a minha bênção, com a minha proteção. Portanto, querido, saia daqui, e onde você estiver, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja nas ruas dessa cidade, de outras cidades, que você se considere um protegido, um abençoado, alguém que faz parte do povo de Deus, alguém que é amigo de Deus. Isso tem que trazer para nós paz ao coração. Trazia paz ao coração de Davi, deve trazer paz ao nosso coração, porque nós temos um Deus que nos abençoa. Portanto, que você saia daqui sabendo que de todos os lados, de todas as formas, você é cuidado e protegido pelo Senhor. Até quando o homem tenta fugir de Deus, o que não é possível, como Jonas fez, ali está Deus cuidando e tratando do homem, resgatando e trazendo de novo para um relacionamento. É isso que Deus faz comigo e com você. Vamos nos colocar em pé. O nosso desejo é que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti, que o Senhor estenda sobre você e sua família a bênção, que o seu casamento seja abençoado, que os seus filhos sejam abençoados, que o seu trabalho seja uma bênção, que a sua casa seja um local de bênção, porque você é cercado pela proteção e pela bênção do Senhor. Você é um abençoado. E mesmo que a gente passe por situações difíceis, Davi nos ensina hoje que nós continuamos crendo em paz, em tranquilidade, porque nós temos um Deus que cuida de nós, que nos protege. E essa é a nossa oração. Que o Senhor te abençoe.